Se você usa lances inteligentes do Google Ads e a sua campanha um dia funcionou e não funciona mais, ou ela funciona um dia e tem 5 dias que ela só gasta dinheiro, ou ela traz só resultados que são muito ruins, tipo contatos que não compram, etc, etc. Se esse é o seu caso, esse é o vídeo certo para você. Para que a gente entre nas razões que isso ocorre e o que você deve fazer a partir de cada uma dessas razões, a gente tem que antes ter certeza que você entende o que são lances inteligentes, tá? E se você está usando eles da forma correta. Lances inteligentes, ou a gente está falando de maximizar conversões ou de maximizar valor de conversão. Você usa maximizar conversões quando você quer o maior número de conversões possíveis. Por exemplo, serviços, né, onde você quer, por exemplo, orçamentos, onde você quer esse tipo de item. É muito importante é muito comum você ter esse tipo de otimização, maximizar conversões. Você quer o maior número de conversões. Como aqui está falando, você pode ter ele sem CPA, sem um custo de conversão setado, ou com CPA, com um custo de conversão setado, tá? Quando que você coloca sem, quando que você coloca com? Geralmente, né, eu aconselho a você colocar, não colocar o valor de conversão, não colocar nenhum CPA no início dessa campanha até ela estabilizar. Como que você sabe que ela estabilizou? Aqui o custo de conversão já está convergindo dia a dia para um valor mais ou menos padrão, né? Ela não é um dia R$100, o dia R$10, o dia R$90, o dia R$20. Ela está convergindo cada vez mais para um valor. Essa estabilização pode demorar 14 dias, pode demorar 21 dias, depende muito se a sua campanha está bem feita, se está com as palavras-chave certas, etc., que isso é uma outra história. Mas isso, um dia ela tende a estabilizar, mesmo se ela for ruim, ela tende a estabilizar em algum valor alto, mas tende. Então aí você vai calcular de 10% a 15% acima do valor estabilizado na média e coloca CPA e vai tentando baixar. É essa estratégia que a gente faz com bastante clientes nossos e a gente consegue baixar bastante o CPA com o tempo, otimizando a campanha e já trabalhando nessa redução de CPA, e a gente consegue fazer com que com o mesmo orçamento a pessoa tenha muito mais leads, orçamento, seja lá o que for que ela faz com os leads por dia. Então esse é o caminho para que você consiga usar. Quando que você usa maximizar valor de conversão? O caso típico aqui, o exemplo que você vai entender na hora, é um e-commerce onde tem diversos tickets que ele vende. Ele vende tanto bala, que é 10 centavos, como vende uma máquina laser para, sei lá, para lipoaspiração lá, que custa R$80 mil. Então, se você coloca maior número de conversão, que seria o maximizar conversão, você está dizendo que você considera a mesma coisa vender uma bala do que uma máquina de R$80 mil. E não é isso que você quer vender mais máquinas de R$80 mil do que balas, né? Eu estou dando exemplos extremos, talvez o seu e-commerce não tenha esse desvio padrão tão grande nos seus produtos, mas ele vai ter diferenças, geralmente produtos, essas diferenças vão ser bem razoáveis em termos de valor e de porcentagem, 5, 10 vezes é bem comum, né? Então, o valor de conversão é muito melhor. Quando você usa com ROAS e sem ROAS setado, né? Mesma coisa do que eu falei com o CPA, então não vou entrar muito no mérito. Geralmente você vai dizer que você vai criar a campanha sem o ROAS, vai esperar ele estabilizar, vai setar e vai conseguir aí fazer o trabalho. Vamos fazer uma observação. Tanto o maximizar o valor de conversão como o conversões tem exceções que você já pode setar antes. Você tem que ter um limite ali, senão você não consegue funcionar, né? Então você vai setar esses limites, mas aí são casos especiais, tá? Funil de vendas de serviço também é muito importante. Muita gente pensa, eu estou em serviço, eu vou automaticamente para maximizar conversões. Não, né? A gente aqui, na Lucro Digital, a gente tem diversos clientes de serviços que a gente conseguiu
aumentar muito, mas eu vou dizer assim, ó, absurdamente a qualidade do lead, indo de maximizar conversões para valor de conversão. Como, por exemplo, ele tem orçamento via WhatsApp ou chat, seja lá o que for, onde a pessoa fala, eu quero tal. E um formulário de conversão onde ele preenche muito mais dados. Bom, vamos lá. Geralmente o que a gente faz? A gente bota o WhatsApp valor 1 e o formulário tem muito mais campos para ele preencher e para ele se identificar o que realmente é aquele orçamento ou aquela coisa que ele quer comprar, vale muito mais. Vou dar um exemplo aqui, 10. Ou seja, como é que a gente faz esse cálculo? A gente está vendo que se eu precisar de 20 WhatsApps para fazer uma venda e eu preciso de 2 formulários para fazer uma venda, o formulário vale 10 vezes mais na média do que um WhatsApp. Então você vai ter o seu valor aí, a gente descobre o valor de cada um aqui e seta isso lá no Google. E aí você consegue fazer umas coisas bem legais também. Então, sim, serviços, né, sem venda online direta, pode e deve maximizar o valor de conversão quando você consegue valorar as suas conversões corretamente. Dito isso, agora vamos para o que o vídeo se propõe, né? A sua campanha parou, você não sabe por quê, e agora a gente vai analisar. Uma das razões, você está usando limites mínimos e máximos de lances de CPC. Lá embaixo, quando você cria uma campanha, dependendo da campanha, né, vai ter que você quer setar o limite mínimo e o máximo de custo por clique que você quer pagar, mesmo em lances inteligentes. Se você está usando isso e a sua campanha parou, grandes chances são que você setou um intervalo de CPC mínimo e máximo que não é condizente com a inteligência dele e ele não consegue daí aprender. Quando ele não consegue aprender, e aqui o sintoma é a campanha parar mesmo, ela parar de gastar, você está então, você setou esses valores errados. O que você faz? Então, a primeira ação é retirar completamente, porque até a ideia é você, quando você usa lances inteligentes, você não dizer quanto que você paga por leilão, porque o leilão, que é o clique, não interessa muito. Se a pessoa ela tem uma propensão de comprar o seu serviço ou o seu produto muito alta, você aceita pagar um clique muito mais alto. Agora, se a pessoa não tem uma propensão de comprar o seu produto, não tem nada a ver com você nem quer que ela veja o seu anúncio. Então, muito cuidado quando você seta limites máximos e mínimos sem entender todo o fluxo de vendas completamente dentro do Google. Então, apaga. E aí tem nichos sim que são necessários isso, por exemplo, o ramo de telecomunicações, que nós temos clientes deste ramo, às vezes precisam de lances mínimos e máximos até por motivos de, vamos assim dizer, de contratuais com as operadoras, mas são exceções. Então você nunca começa a partir de uma exceção. Então começa sempre com eles vazios, zerados, né? O seu CPA está fora dos limites, né? O CPA, que é o custo por aquisição, custo por conversão, você setou lá, por exemplo, R$10. Aí o mercado mudou. Ou a sazonalidade daquele produto, daquele serviço, pode ser um monte de fatores, tá? Eu vou citar alguns aqui, né? Mercado mudou completamente, a sazonalidade fez aumentar muito, existe uma crise ao redor daquele nicho, diversas razões. Mas o CPA que funcionava antes com R$10 não funciona mais. Agora o CPA de mercado do seu nicho para a sua região que você anuncia, vou chutar, está em R$30. Se está em R$30 e você está com o CPA setado de R$10, ele deve estar gastando muito menos do que deveria e talvez trazendo um lead de baixíssima qualidade também, porque ele não consegue achar. Muitas vezes ele até para a campanha completamente, ou você vai ver lá, gastou R$2 e você tem R$100 dia, né? Então, o que você faz? Você altera, né? Mas qual é o CPA em que eu boto isso? Que era R$10, agora já não é mais. Se você não sabe disso, não tem ideia, você vai apagar, vai esperar ele estabilizar e vai então
setar ele de novo para fazer o jogo, para conseguir baixar, para maximizar. Aliás, uma observação importante é que existe como você ter lá nas regras automáticas que o Google Ads ele altere esse CPA para você de forma automática. Desligue isso. Por quê? O Google Ads faz isso para que funcione para ele, não que ele queira roubar você. Mas a regra ali dele é, cara, eu quero gastar o máximo do orçamento e para que eu gaste o máximo do orçamento, eu vou ter este CPA. Assim que ele vai fazer o cálculo do CPA desejado se você deixar no automático, tá? Isso geralmente é uma regra boa para o Google e pode não ser tão boa para você, tá? Então, faça isso manualmente que vai funcionar muito melhor. A outro aqui, muito parecido, tá? O seu ROAS está fora do limite, então você, em vez de trabalhar com maximizar conversões, você trabalha com maximizar valor de conversão e eles são gêmeos aqui, né? Você vai ter que também alterar o ROAS para que fazer ele andar. Deixa eu ir para este lado aqui, para eu falar dos próximos. Ele aprendeu errado. Quando ele aprende errado, ou porque as conversões estão erradas, que você tinha parado as conversões, o seu site mudou e as conversões pararam de serem disparadas, e aí ele aprendeu completamente errado. Ou, por exemplo, uma coisa muito comum, tá? O seu GTM lá não estava disparando o purchase, que é o evento do Google, com valor. Ele estava disparando com valor errado. Ou um outro erro bem comum também é que você estava otimizando com o purchase, né, que é a venda, com também o adicionar ao carrinho. Ele tinha valor, né, mas ele era considerado evento principal. Então, ele estava considerando as duas coisas como vendas. Ou seja, ele aprendeu errado, né? Tem diversos exemplos aqui que eu podia dar, mas, por exemplo, você tem um ticket muito alto, né? Todos os e-commerce têm ticket muito alto. A gente teve um cliente assim, onde o ticket era muito alto. Eu estou falando de tickets de 80, 120 mil reais. Eram máquinas caras. E esse cliente nosso, ele estava completamente errado. Ele estava só considerando o valor de conversão. Só que quase ninguém comprava a máquina direto, vendo. Aí eu vi a máquina aqui e eu vou comprar. E aí ia lá, comprava a máquina. Não, isso não ocorria. Ele ia para o WhatsApp. No WhatsApp ele fazia diversas perguntas, às vezes durante 2, 3 dias, pedia o manual da máquina, pedia se era mesmo para ele, etc. E o pior de toda a história, que esse nosso cliente tinha um fluxo que quando o cliente decidia, ele mandava ele fechar por fora do e-commerce. Então o Google nem tinha ideia que estava sendo visto e a conversão do WhatsApp não era considerada. Então o que a gente fez? A gente transformou aquilo ali em um GivoChat, porque GivoChat não WhatsApp naquele caso, porque o ticket era muito alto. Eu precisava saber se o chat tinha iniciado, e o GivoChat, embora eu não sou fã dele, mas eu tenho controle que o cara mandou mensagem e ninguém viu, ou a conversa realmente está ocorrendo entre os dois. E o WhatsApp eu não tenho também como saber isso. Então, isso para nós era muito importante, a gente fez isso e a gente mudou o processo desse cliente para que a compra fosse feita dentro do e-commerce e gerou as conversões otimizadas dentro do Google Ads. Desnecessário dizer que a qualidade e o lucro daquela campanha mudou completamente. Não porque a gente fez alguma mágica, porque a gente fez alguma coisa, mas se você pensa com a cabeça do Google, vamos lá, você vai agora entender, né, o que você nem tinha ideia antes, que você mostrava e você via interação, mas o cara nunca comprava, porque quase ninguém comprava direto. Então você achava, cara, essa campanha tá dando errado, eu mostro e não acho ninguém. Então com isso ele não acha pessoas parecidas, ele não sabe o que está funcionando e o que não está. O que eu dei para ele aqui foi o caminho. Cara, isso aqui funciona. Olha, esse cara começou via chat 2 dias mais tarde, porque isso gerou uma conversão otimizada com o e-mail dele, tudo hasheado conforme a LGPD manda.
E aí, 2 dias mais tarde, 3 dias mais tarde, veio a conversão lá no site. E ele conseguiu unir esses 2 caras e ver que uma começou aqui e ele acabou lá, e aí ele começou a otimizar isso de forma muito melhor. Então, quando ocorre isso, você tem que reiniciar as suas campanhas ou recriar e modificar as suas conversões para que o fluxo seja aprendível. Não sei se existe essa palavra, mas pensa assim, ó, o Google não faz milagre. Você vai ter que pensar assim, com as informações que eu estou dando para o Google, será que se eu fosse o Google aqui numa caixinha, ia conseguir fazer essa campanha melhorar, achando pessoas parecidas com as que compram? Tem que fazer essa pergunta. Se a resposta for mais ou menos, né, ou se ela não for sim, por causa disso, você sabe, você tem algo errado no seu funil de vendas e vai ter que ser melhorado o seu funil de vendas, e às vezes isso passa por um processo. Uma outra coisa são palavras não amplas, né? Muitas vezes você cria uma campanha de pesquisa, de forma acertada você botou muitas palavras entre aspas, porque seu nicho é muito complicado, mas daqui a pouco para tudo e não funciona, né? Ele funciona aqui o sintoma é funcionar de vez em quando e de vez em quando não. Então, quando isso ocorre e é uma campanha de pesquisa ou que você utiliza pesquisa no meio, pense em refazer, às vezes, as suas palavras positivas, né? Usando algumas palavras amplas ou ampliando o número de palavras amplas que você usa, tá? Aí palavras amplas é sem aspas, sem nada, sem os colchetes, que são a busca específica, a busca exata, sem aspas, né? Que é a pesquisa por chá, por frase, ela é sem nada, tá? É uma frase. Ele não vai usar aquela pesquisa indiscriminadamente, tá? E os lances inteligentes, eles foram feitos para trabalhar melhor com palavras amplas. Sim, de vez em quando isso não funciona e você tem que, mesmo com lances inteligentes, fazer um monte de coisa via as aspas, tá? Mas às vezes você tem que liberar as coisas e entender que as aspas é que vão fazer a máquina aprender. Geralmente quando você faz isso, tá? E você torna amplo algumas palavras, você pode não necessitar recriar essa campanha, mas se você modificar a campanha pensando em lances inteligentes e no que você consegue fazer ensinando o Google com palavras amplas, somente palavras amplas, se você mudar isso, eu aconselho você criar uma cópia da sua campanha e colocar ela de novo com aí esses valores novos, porque pode dar muito errado e você tem que voltar, e aí você tem aquela outra cópia, e 2, porque ela vai ter que reaprender, porque muda muito isso lá no aprendizado de máquina, ok? Então espero que você consiga, com uma dessas 5 razões aqui, fazer a sua campanha voltar a funcionar. Uma coisa que eu ia mostrar, quase que eu esqueço, para ajudar você, tá? Lá no Google Ads você pode ir aqui em relatórios, tá? E tem relatórios pré-definidos aqui, tem alguns de conversão, tá? E tem alguns de período, tá? Eu gosto bastante do de período semanal, tá? Eu estou aqui com esse aqui, período semanal, você pode aqui mudar os campos aqui, tá? Mas você pode aqui, por exemplo, eu vou botar aqui valor de conversão, né? E você pode aqui ver, ó, quanto que em cada semana ele converteu e se for serviço aqui, o custo por conversão, tá? Então aqui, por exemplo, você vai ver, ó, ele estava em R$38, ele foi para 39, 38, 37 e 44. Olhando aqui, tá, isso aqui está em ordem de data, né? Começou em 8 de abril e a última semana é 6 de maio. Você vê claramente que não tem uma tendência de subida sempre. Ele não está subindo constantemente o seu custo de conversão. Tanto que ele subiu um pouco, baixou mais ainda e nessa última semana descontrolou.
Então você agora tem que agora ver nas outras semanas isso. Tem alguns outros parâmetros importantes aqui de e-commerce, a taxa de conversão, que para mim é uma taxa, se não é a mais importante, é uma das mais importantes, tá? Porque você vai ver a qualidade das pessoas que estão entrando no seu site, né? Aqui está geralmente em torno de 1%, mas aqui, ó, quando baixou foi para 1,12, mas aqui baixou mais ainda e está em 0,97. Então você tem uma margem aqui por causa do seu ticket médio, tá? Então esse é um relatório para você começar a achar padrões e apertar o Google em termos de CPA e de ROAS. E um outro legal aqui, tá? É relatórios pré-definidos, conversões e a categoria de conversão. Vou sair daqui. Aqui, tá? Você vai ver que aqui só tem compra. Então ele é um e-commerce que só tem compra. Não tem o quê? Contato. Será que está certo isso? Eu vou tirar essa conversão de visualização, vou incluir aqui valor de conversão. Beleza. E aqui a gente viu, ok, esse e-commerce aqui vendeu 128 mil. E a gente tem aqui, ó, na compra foi 128 mil e tem uns valores aqui, ó. Tem contato, mas é muito pouco, ó. Realmente tem aqui contato, ó. Então, mas o valor de conversão, tá vendo aqui não, está zero aqui, ó, o número de conversões está zero. Então, aqui já tem um problema na contagem aqui. Então, o que a gente tem que fazer neste caso, se fosse o seu caso aqui, tá? Você vai ter que criar uma ação de conversão que ela, a cada vez que ela acontece, você valora ela, né? E você está contabilizando aqui. Para quê? Para que você também, para que o Google aprenda que não é só de venda direta que as coisas ocorrem. Você precisa, às vezes, que as pessoas entram em WhatsApp, você nem quer isso. Às vezes, eu sei, né? Quem tem e-commerce não quer atender o WhatsApp, mas às vezes é necessário para que a venda funcione. Então é isso que você vai fazer aqui. Você vai criar uma ação de conversão e fazer com que ela ocorra, que ela seja considerada na sua otimização. Tá? Então aqui tem diversos outros relatórios, acho que eu vou fazer um vídeo um dia específico sobre esses relatórios. Tem relatórios muito bons aqui que a gente usa para otimização direto aqui, tá? E dá para você fazer milagres aqui com os dados que vêm a partir do Google e de dashboards que a gente também pode criar. Espero então que você consiga usar esse vídeo para fazer a sua campanha voltar a funcionar. Se foi útil, coloca aqui nos comentários o que você fez para que a sua campanha voltasse a funcionar e se ela está com jeito de voltar a funcionar permanentemente. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessário para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.